Hoje vamos falar sobre a coleção de Robert Greene, um autor que viajou pelo mundo, teve imensos empregos e teve a inspiração através da história da humanidade para escrever estes livros. Livros estes que não só ajudam em termos sociais, comportamentos humanos, mas também ajudam a entender o poder e a sedução e como é que as pessoas reagem e como é que podemos tirar partido disso. Mas antes de começar, eu quero dar um pequeno agradecimento à New Era da Europa. Eu sou uma pessoa que gosta de usar chapéus, eu tenho uma coleção enorme de chapéus e a New Era da Europa ofereceu-me este chapéu dos Angels. Como podem ver aqui os detalhes, aqui uma florzinha, aqui um cato, como se fosse o deserto, e tem aqui um detalhezinho escrito, muito louco. Também à loja de Baixa Chiada é onde eu vou buscar os meus chapéus, é onde tenho sempre os chapéus mais fresh, desde os mais simples aos mais pormenorizados até os mais exclusivos. Eu garanto que vocês não vão ficar desapontados. Então, vamos então começar aqui com os livros do Robert Greene. Como eu disse há bocado, Robert Greene teve imensos empregos e com esses empregos aprendeu não só artes da manipulação, artes do poder, através dos seus amigos, namoradas e patrões. E ele escreveu estes livros. Eu acho que estes livros são livros bastante bons e vou dar a minha opinião de cada um deles por ordem. As 48 Leis do Poder. Eu começo a dizer que é um livro muito bom. É um livro que vimos muitas celebridades a andarem com ele e a lerem. Na minha opinião, é um livro que é muito raw, é muito cru em termos de escrita. Dá imensos exemplos da história da humanidade, figuras como o Sócrates, o César, os Borgia, o Machiavelli, entre outros. E é um livro que tem que ser estudado e tem que ser compreendido com atenção. Às vezes temos que ler vezes e vezes sem conta, e há uma coisa que este livro tem, que são notas de rodapé. Temos aqui estas notas de rodapé, não, notas aqui na página, não sei se é considerado rodapé. Temos de ter atenção aqui a estas notas aqui, desta página, destas páginas, não é só uma, são imensas páginas, e tem que ser um livro que tem que ser bem lido, tem que ter atenção a ler. De 0 a 10 eu dou um 8. É um livro que não aconselho a começarem a ler este livro. Porquê? Porque eu vou falar do próximo livro, que é As Leis da Natureza Humana. Este foi provavelmente o meu primeiro livro a ler desta coleção, porque para compreendermos bem os seres humanos e compreender as pessoas, família, amigos, trabalho, nós temos que compreender os comportamentos deles e porque é que são assim e porque é que comportam-se assim. Este livro realmente ajudou-me a explicar a mente humana e porque é que o ser humano sente insegurança, sente medo, sente alegria e o que é que faz e como é que nós podemos ler esses comportamentos e como é que podemos tirar princípio deles. De 0 a 10 eu dou um 10, não só por ser o primeiro, mas também ajudou-me a completar toda a coleção. Porquê? Ao ler este livro primeiro, comecei a ver que nos outros livros também tiram muito princípio deste, e então sinto que este foi a primeira peça para completar tudo, e eu sinto que se eu começasse o outro livro qualquer, eu ficaria confuso. Este seria o livro primeiro a começar a ler. O próximo livro é A Arte da Sedução. É um livro que ajuda a compreender a sedução e como é que a sedução é usada e como é que nós podemos ler quando alguém está a querer nos seduzir, quer no lado mau, quer no lado bom. E tentarem compreender como é que o poder da sedução pode nos ajudar. É muito importante. Eu dou um 9. Fiquei também bastante surpreendido e gostei da forma como foi escrita, especialmente este livro. Outro livro é 33 Estratégias de Guerra. Isto é um livro que me surpreendeu bastante até. É um livro que me surpreendeu bastante. Nós estamos em guerra todos os dias. Ok, não estou a falar das guerras pelo mundo, mas estamos sempre em guerras sociais e estamos sempre em guerra com nós próprios, mas também com as pessoas à nossa volta. Este livro ajuda-me a compreender também comportamentos humanos, quer de inseguranças, mas também de inveja, de ciúme, de como defender, como atacar. É como se fosse, isto aqui posso dizer que é quase como um manual a lidar com pessoas negativas à tua volta e como tomar partido delas e fazê-las de parvas, literalmente. É um livro também que aconselho. De 0 a 10 eu vou dar um 8 também.
Agora vamos começar pelos mais recentes, que é a Mestria. Ok, este livro ajuda-nos a compreender como é que, em todas as profissões, em todas as atividades, em todos os hobbies, como é que nós podemos ser mestres daquilo que nós fazemos. E tem aqui uma coisa que fala, que é interessante, que é um vídeo que eu já expliquei aqui, que é sobre a consistência. Nós temos de ser consistentes para termos bom trabalho, para termos experiência e realmente mostrarmos o nosso valor. E este livro aqui explica literalmente isso. De 0 a 10 eu dou um 7, ok? Apesar de ser um bom livro, aqui a escrita eu sinto que foi um bocadinho rápida demais, mas mesmo assim é um livro que aconselho. 365 leis. Este é um livro que eu já leio há 3 anos, eu leio todos os anos, leio todos os dias e ajuda-me a memorizar todas as leis e todos os livros que eu já li desta coleção. É um livro bastante fácil de ler, é ler todos os dias, acordas, lês um livro e é uma boa ferramenta, ok, para estarmos sempre atentos e estarmos sempre a lembrar-nos dos livros que nós lemos, do Robert Greene. De 0 a 10 que eu dou este livro, eu dou um sólido 9. E por último, e o mais recente deles todos, é The 50 Law, a Lei de 50. É um livro que fala sobre a vida de 50 e como é que o 50 conseguiu, desde vender a droga na rua até construir uma empresa milionária, uma label de sucesso e músicas de sucesso. O próprio 50 já admitiu que leu os livros do Robert Greene, especialmente este, A Lei do Poder. Este foi o livro que o 50 leu e que, depois de ler, reuniu-se com o autor para escrever este. É um livro que lhe diz que lhe ajudou imenso até agora a conseguir ganhar mais dinheiro, conseguir ganhar mais poder, conseguir ganhar mais influência, ok? Ele leu e estudou este livro, porque é um livro bastante poderoso, como eu disse, mas tem que ser lido com atenção, não pode ser lido muito rapidamente e às vezes temos que ler páginas e páginas outra vez para compreender o que é que o autor quer dizer e tem uma mensagem muito forte. Eu dou um 10, porque eu gosto do 50 Cent, gosto da história, já vi o filme, é uma pessoa carismática, é uma pessoa inteligente e conseguiu dessa forma sair da rua para ser multimilionário. Qual é a ordem que estes livros devem ser lidos? Na minha opinião, o primeiro livro que deve ser lido é As Leis da Natureza. O segundo, As Artes da Guerra. O terceiro, A Arte da Sedução. E, por fim, As Leis do Poder. Por último, estes da Mestria. As Leis de 50. E, por último, as 365 leis. Como podem ver, eu tive de ler 3 livros até chegar às Leis do Poder e compreender este livro. Vamos ter atenção aqui a uma coisa. Só porque certas celebridades já leram este livro ou aconselham este livro, e se tiver uma coleção, façam a vossa pesquisa e sigam a vossa intuição. Eu, quando comprei este livro, queria logo ler, mas eu sentia que não ia compreender este livro enquanto não acabasse de ler este. E hoje o vídeo é sobre isto. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma curiosidade ou simplesmente querem dar uma outra sugestão numa coleção de livros que vocês já leram, estejam à vontade de escrever nos comentários ou mandar mensagem. Até breve.